previdência pública. E é esse o modelo que está sendo imposto no mundo quando a gente vê o lado da previdência apenas pelo lado do custo. A gente só vê discussão na mídia, na sociedade brasileira e até no parlamento em que previdência é custo. Previdência é custo para as empresas. Previdência é custo Brasil. Mas ninguém vê o lado do resultado da previdência, da segurança social que nós temos decorrente dessa previdência. E a previdência pública brasileira, o regime geral, é considerado o maior sistema de distribuição de renda do mundo. É o que garante a nossa coesão social. E o regime de previdência pública dentro de um modelo de garantias do exercício autônomo do servidor público. É isso que está em jogo quando você vai para a previdência complementar. Esse modelo que veio na Constituição de 88, começou a ser quebrado, né, tentaram quebrar na onda neoliberal nos 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, tentaram quebrar esse modelo, tentando convencer as sociedades mais novas de que pagar salários integrais para aposentado era um custo muito alto para as sociedades novas. No governo do PT, em 2003, veio a primeira quebra desse pacto de solidariedade com a aprovação da emenda constitucional 41. Convenceram as gerações que hoje estão trabalhando, ou que na época estavam trabalhando, de que os aposentados custavam caro. E por custar caro, deveriam também contribuir para a sua aposentadoria. A maior excrescência legislativa da história desse país. Tá certo? É um modelo que inexiste. Nós temos um modelo de solidariedade, né, em que o aposentado ainda paga a sua previdência. Esse foi a primeira quebra desse pacto de solidariedade. E na própria emenda constitucional 41, em 2003, já veio a previsão constitucional que não havia do PL agora, do Fundo de Previdência Complementar, que está para ser instituído pelo PL 1992. E aí, eu fecho esse modelo e acabo com o pacto de solidariedade, porque os mais velhos já estão contribuindo. E os mais novos vão sair desse sistema e cada um vai fazer a sua previdência. É isso que está posto. Cada um fazer a sua previdência. Só para ter uma ideia do que a gente está falando, e esse modelo ele não se sustenta no longo prazo, porque quando a gente fala em previdência, a gente não está falando em investimento para 2, 3, 5 anos, não. Em que você tem uma expectativa, você pode fazer uma avaliação econômica e falar, ó, daqui a 5 anos eu faço esse investimento, tem um retorno médio de tanto, então vou ter lá no final recursos na quantidade X, dá para eu sobreviver com isso. Previdência é investimento de longo prazo, não é nem para ser investimento, previdência. Previdência é direito. Direito financiado. Nos países hoje que estão, que têm colchão para enfrentar a crise na Europa, não é por coincidência que são Alemanha e França, não só pelas questões econômicas, mas um dos maiores estados de bem-estar social no mundo hoje é o estado de bem-estar alemão. O segundo maior estado de bem-estar francês, tirando lá os dos países nórdicos. Os países que estão enfrentando maiores crises na Europa são países que aceitaram a lógica do modelo neoliberal e que privatizaram, inclusive, a sua previdência pública. Quando a gente fala em previdência, com essa visão de custo e com essa visão de investimento, aí é que a gente deveria olhar um pouco no longo prazo e ver o que aconteceu nos últimos anos em termos de ciclos econômicos. As crises destroem os planos de previdência. Nós tivemos exemplos no Brasil de fundos que desapareceram. E nós estamos vivendo hoje, por isso que eu fico impressionado, e o deputado Chico Lopes falou assim, não, eu não sei de onde tiraram esse jabuti, porque se tem um momento que era para ninguém estar falando nesse diacho, como a gente diz aqui no Nordeste, né, era esse momento. O momento em que a economia mundial está patinando, o momento em que os teóricos na economia, né, tiveram todos os seus modelos destruídos e estão sem alternativa de pensamento, porque jogaram o pensamento crítico nos guetos, não aceitaram a crítica, e nesse pior dos momentos, nós estamos aqui passando como se nada estivesse acontecendo no mundo, passando um modelo de previdência que está falindo. O modelo chileno, que é o modelo privado de previdência complementar,
durante a crise de 2007-2008, perdeu 48% do seu patrimônio. 48% do seu patrimônio. Para que não houvesse redução das aposentadorias, qual foi a solução no Chile? Aumenta as contribuições. Michigan, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, o Fundo de Previdência Complementar dos professores estaduais de Michigan praticamente quebrou. Perdeu mais de 70% do seu patrimônio. Por quê? Investiam uma parte em renda fixa, mas uma parte muito grande em renda variável, principalmente das empresas, as montadoras de veículos do estado de Michigan, lá na cidade de Detroit. Praticamente quebraram. Esses modelos todos foram resgatados pelo Estado. Então, no final das contas, o que acontece sempre no sistema capitalista, e ele tem essa autodefesa, é que os lucros são privados. Poucos ganharam enquanto você tinha alta lucratividade, mas os prejuízos são socializados. E é dentro dessa lógica que estão querendo jogar os servidores públicos federais num primeiro momento, mas não se iludam. Já há, inclusive, a previsão optativa para os servidores estaduais e municipais. Já tem municípios brasileiros que adotaram fundos de previdência complementar. Então, o objetivo, eu acho que desse seminário, o que nos assusta bastante, é essa ausência de debate. Por que se tornou urgente? Por que essa necessidade urgente de aprovar um projeto a toque de caixa no final de um primeiro ano de um governo? Por quê? Isso está bastante relacionado com o sistema econômico, porque se deixar para o ano que vem, não sai. A economia vai afundar no ano que vem, infelizmente, é isso que está posto. E outra coisa, os bancos estão perdendo os seus ganhos com a política de redução de juros atual do Banco Central, mas essa política está acontecendo no mundo inteiro. Os ganhos em termos de juros estão caindo no mundo inteiro, então você precisa ganhar em volume. Então, a quem interessa, já foi respondido aqui, mas só tem um interessado nesse modelo de previdência complementar. O sistema financeiro, o tal do mercado, esse ente, que parece inalcançável, inanimado, mas que é formado por um grupo de 10, no máximo 15 bancos no mundo. É esse modelo. E o que me preocupa hoje no Brasil é uma espécie de tragédia política, deputado. Eu acho que o parlamento está perdendo a capacidade de fazer política, o parlamento brasileiro. Nós estamos abandonando, o parlamento está abandonando a capacidade de fazer política. Dentro de uma linha de governabilidade, que eu acho que é importante, ter base de sustentação de um governo é importantíssimo. Mas quando isso atinge os princípios fundamentais de um partido e você não reage, você apenas diz, não, infelizmente eu faço parte de uma base de sustentação. Eu acho que é importante, sim, a governabilidade tem que ser garantida, mas a gente não pode, como no parlamento, que são realmente, sob ameaça, a gente está vendendo a nossa democracia, servir apenas de polo de política do executivo, porque é isso que está se transformando no parlamento hoje. Eu converso com algumas pessoas que vão discutir com parlamentares projetos de lei, e dizem assim, não, esse projeto de lei é de um parlamentar, isso nem adianta a gente ir atrás. Não vai sair do lugar. Ah, não, aquilo ali é um projeto de lei que veio do governo. Ah, não, então vamos caminhar por ali. O que é isso? Nosso parlamento precisa recuperar a capacidade de fazer política, porque a escolha de não fazer política também é uma escolha política. E a gente sabe aonde nos levou essa escolha de não fazer política. Então, esse eu acho que é o principal recado que a gente precisa deixar aqui. Vamos fazer política, vamos discutir com a sociedade SPL, vamos tirar esse regime de urgência. A gente não se nega, como servidor público, a fazer a discussão fundamentada. Vamos trazer acadêmicos, vamos trazer servidores públicos de outros países. Vamos buscar também, se o governo quiser, em lugares que deu certo, fundo de previdência. Eu tenho certeza que ele vai ter dificuldade para trazer. Então, é esse debate que a gente precisa fazer, e eu quero realmente parabenizar essas entidades, e deixar uma última mensagem para o debate aqui, meu tempo ainda tem 2 minutos. No fundo, o que a gente precisa pensar como sociedade é o que podemos oferecer às novas gerações, aos nossos filhos e aos nossos netos, para incentivar um senso de propósito comum que não objetive apenas ganhos de curto prazo. Porque é isso que está se impondo às novas gerações, um pensamento de curtíssimo prazo.
para os novos servidores públicos, o PL 1992 vai significar uma economia ali de 11% em cima da diferença, 7,5% que eu vou pagar, 2,5% ele vai no restaurante mais 2 vezes por mês. É esse ganho de curto prazo que nós estamos trocando em detrimento de uma aposentadoria tranquila, uma segurança na velhice. E somente quem viveu, e nós não vivemos, mas quem viveu na Europa no entre guerras, sabe o que é viver num estado de insegurança social, valoriza esse tipo de ganhos. Nós precisamos reaprender a valorizar a previdência social, os gastos sociais, porque isso não é custo. Tem um resultado de coesão social que é incalculável. E nós, servidores públicos, temos um papel fundamental. Então, gostaria então de parabenizar as entidades, agradecer a deputada Helena Novaes por ter aberto esse espaço para essa discussão e realmente incitar os servidores públicos de todo o país para a gente fazer a luta, né, não está perdido, o PL 1992 ainda não foi aprovado, a gente precisa fazer essa luta e derrotar esse projeto de lei. Muito obrigado. Nós agradecemos ao doutor Marcelo e entendemos que